Bem, gente, boa noite a todos vocês aqui no Maracatu Nação Palmares. Eu e o Wilson Longin, parte integrante do Maracatu, né? E eu fui convidado para esse momento para falar um pouco sobre o Maracatu cearense, que está no projeto Maracatu Nação Palmares, que é transmitindo saberes e fazeres, né? Que tem um apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, SECUT-CE, Lei Paulo Gustavo e Governo Federal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Maracatu cearense, né? E eu gostaria de falar para vocês que o Maracatu cearense é uma grande manifestação popular. Esta manifestação que ela veio do século passado, né? Esse século passado que é muito próximo, né? Que esta cultura popular ela é muito nova, né? Que é do século XX, né? Meados dos anos 20 e os anos 30, né? Que é onde surgiu o Maracatu cearense, né? E diante desse manifesto popular surgiram os primeiros maracatus. Aliás, o primeiro maracatu, né? Que surgiu meados dos anos 30, que é o mais velho do estado do Ceará e também é o mais velho do Brasil, né? Que tem 89 anos, né? Que é o Maracatu Agiúde, que é um patrimônio vivo, é um patrimônio imaterial de Fortaleza. Ele foi tombado, né, em 2018, 2019, coisa assim. Então, é o único maracatu mais velho, né, que tem 89 anos de existência. Seguindo, vem outros maracatus como Rei de Paus, né, e assim sucessivamente, até chegar no nosso maracatu, que é aqui em Fortaleza, é o mais novo, né, assim, que tem 13 anos, né, 13 anos de existência. Então, surgiu em 2013. Está engatinhando, ainda está buscando progresso, né, desse manifesto popular, né? E o maracatu em si, ele nasceu de uma resistência. Essa resistência do povo negro, né? Que quando vieram, né, nos navios, né, na festa na senzala, o tambor é a parte mais forte e ancestral do maracatu. Aliás, da senzala, que é onde eles faziam as grandes festas. E eles reverenciam muito o tambor. Então o tambor é um instrumento, como a gente fala assim, Deus do céu e o tambor na terra, né? A força, ele traz a força deles através do batuque, né? Do batucado. E o tambor em si, ele faz um link para o nosso maracatu cearense, é o batuque, né? O batuque que vem com a sua característica, né? Que é muito precisa aqui no Ceará, que é o baque lento, né? O nosso maracatu é do baque lento, né? E tem também um outro baque, que é o baque virado, que é característica específica em Recife. Então, quando se fala em cultura popular, manifesto popular, em maracatu existe somente dois baques, que é o baque lento, que é o nosso, que é característica cearense, e o baque virado, que é o de Pernambuco, né? E falando sobre, eu gostaria de saber de cada um de vocês aqui, do nosso estado do Ceará, não existe somente os 14 maracatus que a gente conhece, que se apresentam na Avenida Domingos Olímpio. Não tem somente esses 14 maracatus. Então eu pergunto a todos vocês, e na quantidade geral, o município de Fortaleza ele fica em segundo lugar de quantidade, enquanto tem o primeiro,
maior o número, e dividido em várias regiões do nosso estado. Então eu queria perguntar a vocês, de mente, quantos maracatus existem aqui no nosso estado do Ceará? Alguém tem noção a quantidade? Números. É mais de 20, é mais de 30? É mais de 100? Hã? Mais de 15? É mais de 15. Né? Só que em Fortaleza são 14. Né? E eu digo que em Fortaleza, né, é em segundo lugar em quantidade, então tem um número maior, com certeza. E no nosso estado do Ceará tem catalogado, registrado 74 maracatus. 74 maracatus somente no estado do Ceará. E em Fortaleza fica em segundo de quantidade, que são 14. Vai surgir novos maracatus, né? Que é onde não foi catalogado ainda, porque nós, né, que eu me incluo como agente de cultura e pesquisador, a gente ainda não temos ainda essas informações, e a gente não cataloga. Então, por enquanto ainda em Fortaleza é em segundo de quantidade de 14 maracatus. Enquanto em primeiro lugar fica em região de Cariri, né, ali no Crato, Juazeiro, Barbalha, Aurora. Ao todo são 20 maracatus lá. E de lá vem subindo. Centro-Sul, Sul, aí vem subindo para Sertão de Inhamuns, Sertão Central, que ali tem em torno de 7, 8 maracatus. Aí sobe para a Serra de Paraibaba, Tianguá, coisa ali. Então, assim, ao todo, no nosso estado tem 74 maracatus. Existem 74 balaeiros, existem 74 reis e rainhas. Então, apesar do século passado, muito novo, a cultura e o manifesto popular, a quantidade ainda é mínima, ainda é muito pouco, né? 74 maracatus, né? E a marca registrada do nosso maracatu, desses 74, agora falando fortemente aqui no nosso município de Fortaleza, os 14, a marca mais característica é a nossa corte, a corte real, o rei e a rainha. Nas festas do maracatu, né, que tem o porte-estandarte, vem a calunga, que são os personagens principais, né? Porte-estandarte, a calunga, as baianas, né, que tem a força, né, da mulher, no caso. Aí tem o balaio, né, que é onde a pessoa que conduz o cesto, que representa a festividade da terra, né, o balaio, a festividade da terra, que é onde é a prosperidade de vida, né, que é o nosso balaio. E tem batuque, né, que o batuque é o coração do maracatu, né, que é lá que vem o ritmo, é lá que vem a dança e é lá que vem o canto. Então, o coração do maracatu em si é o batuque, né, é o tambor, a força do tambor. E no final, que é a corte real, né, que tem as princesas, que tem os reis, as rainhas e as baronesas, né, que é onde aqui no município de Fortaleza, o único maracatu que tem a ala de baronesas chama-se o maracatu Voz da África. Então é o único maracatu que tem a área de baronesas, que antecede as princesas, que vem depois ao rei e a rainha, né? Então, que faz parte da corte real, né? Então, é uma característica muito forte no nosso maracatu cearense. E muito brilho, muito luxo, muita cor, que é onde isso mostra a identidade do Ceará, né? A riqueza, o luxo, o poder, o brilho da lantejoula, né? O brilho do penacho, o brilho da saia rodada da baiana, são características muito fortes e presentes no nosso maracatu cearense, tá? E fala muito sobre a resistência,
né, da identidade em si, que é onde a gente pode colocar na avenida, e isso é muito característico, desculpa, que a gente tem o maracatu em si, o manifesto popular em si, ele tem um cunho de crítico social. Não é somente uma festa de colocar, pintar o rosto, oh, estou lindo, bonito, estou desfilando. Não. Ele é mais o cunho crítica social mesmo, que a gente pode colocar os assuntos cotidianos fazendo o link com o maracatu. Como no caso, um corte aqui que eu vou dar, é que o nosso maracatu na São Palmares, em 2026, ele vai homenagear a Indiracema, né? Linkando os 300 anos do nosso município, né? Que é uma data épica, e ao mesmo tempo a gente vai homenagear a obra literária de José de Alencar, né? Que é a Indiracema, Vídeos do Lábios de Mel. Mas a gente vai linkar com o cotidiano, né? A obra literária, a Indiracema literária, com a Índia Iracema, com a Iracema do cotidiano. A gente pode estar falando da Iracema motorista de ônibus, a Iracema que é engenheira, a Iracema que é secretária do lar. Então, a Iracema é o símbolo da força e o empoderamento do feminismo, da mulher mesmo em si, né? A gente vai fazer esse link, né? O maracatu vai fazer esse link da obra literária para a vida social, né? A crítica social, a gente vai mostrar isso ao outro lado, né? O Martins Soares Moreno, né? O grande que deusou a Iracema. Temos também o Martim Soares do nosso maracatu, que é o dono do maracatu, ele é o Martim, né? Que é a figura característica do maracatu. Tem o Martim também, que é o nosso mestre batuque, né? Então, assim, cada personagem, cada vertente vai ter um link no nosso cotidiano. A Iracema literária com a Iracema do cotidiano. Voltando aqui, o maracatu em si, né, para a gente finalizar a parte de estética e histórico, além de ser crítica social, a gente mostrar uma crítica social, ela vai muito além, ela fala mais da memória histórica de cada maracatu, de cada situação. Fala mais também um outro cunho, no caso, que é de desigualdade, o racismo em si, tá? Que pode nos ajudar a pensar e refletir. Tudo isso que a gente possa estar discutindo, de estar falando, não somente do passado, mas sim presente. O que nós estamos fazendo agora, né? Qual é a importância do Manifesto Popular, que é onde vocês participam todos os anos? Qual é a importância que esse manifesto tem para o seu dia a dia? Qual é o pensamento, qual é a reflexão a gente possa levar sobre defender a obra literária em Iracema? Então, isso não é somente fazer de qualquer jeito e entrar de qualquer jeito, não. A gente tem que construir a história. Ela tem que ter o começo, ela tem que ter o desenvolvimento dela e ela tem que ter o desfecho dela. E isso a São Palmares vai fazer em 2026. E maracatu em si, ele é patrimônio vivo, né? Onde esse patrimônio vivo, ele fala mais da resistência dela, ela fala da tradicionalidade dela. Por quê? Por que tradição? Porque vem nos anos 30. Com o primeiro maracatu, até o mais novo, que é o Palmares. Então, tem uma tradição que de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, aí assim vai, entendeu? Então, é uma tradicionalidade forte. E sempre tem a renovação. Todos os anos, todos os grupos vêm renovando.
mostrando de como faz o baquilém, como fantasias, como tema, tudo se renova, tudo se recria, né? E a ancestralidade, que ela é muito forte, ela é muito linkada. Ela está muito linkada na parte de religião, né? A parte da banda, do candomblé, que é onde é vivenciado cada vez mais, que é um pedaço histórico, né? É um pedaço histórico na luta de antes. A luta dos negros, a luta da abolição. Então, o maracatu cearense, ele é mais a homenagem a esse povo. É a homenagem que a gente faz pela luta que eles tiveram no passado, tá? E, para finalizar, né, esse momento falando sobre o maracatu cearense, o maracatu, ele não é somente espetáculo. Ele é muito além disso. Ele é mais do que espetáculo. Ele é história, ele é memória, é resistência e também futuro. Porque o que eu faço aqui, há 10 anos lá na frente, se eu não estiver mais aqui, mas quem me acompanha, que tem 12, 13 anos, lá na frente pode estar com seus 22, 23 anos, e está continuando a tradição. Então, fala muito do futuro. Eu faço hoje o maracatu, resistir, mas amanhã é o outro que está acompanhando o meu trabalho. Então, o conjunto disso, o conjunto desse manifesto, é sim a grande resistência do movimento cultural aqui no nosso estado, né? Sempre manter viva a tradição e manter a parte dela, né? E esse manter a parte dela, fala-se muito mais da identidade. A identidade de cada maracatu, a identidade de cada movimento. E isso é que caracteriza muito forte o nosso maracatu cearense. Tá certo? E fico aqui o meu agradecimento à direção da Maracatu, do Paul, da Jandande, falando sobre patrimônio vivo, né, do Manifesto Popular. O nosso maracatu, ele é patrimônio imaterial, né? E falando mais um pouco sobre dessa tradição, né, que é desde o século passado, no caso que eu falei, nos anos 30, mas tem uma parte aí da história que o meu amigo Paul, que é presidente do Maracatu, ele pode até mencionar e falar sobre, né? Eu convido aqui o Paul para poder falar sobre a questão dessa tradicionalidade, né? Que eu falei que surgiu, né, no meados entre os anos 20 e 30, mas antes desse manifesto popular tinha uma coisa antes. Então o Paul posso dar essa palavrinha com vocês. Falando sobre maracatu também, no final dos anos em 1896 por aí, não é que existisse maracatus, mas existiam as congadas, que saiu de dentro das senzalas, as congadas, que hoje, que com o tempo foi se aprimorando e se tornando, veio a se tornar maracatu na década de 30, onde nós temos o maracatu mais velho, que foi fundado em 1936. Na época das congadas, eram poucas pessoas, era um pequeno cortejo dos negros africanos, que eles saíam de suas senzalas e vinham comemorar suas festas, num período assim, tipo um pequeno cortejo, onde era iluminado com lampiões. Tinha uma sequência de lampiões onde fazia a iluminação, onde vinha o preto velho, onde vinha
era o capoeira, onde vinha um rei e a rainha, porque para quem não sabe, quando os índios, os escravos, eles vinham da África, muitos deles eram reis e rainhas em seus torrões, onde eles moravam, em seus torrões. De lá eles vieram, mas vieram como escravo comum, só que lá eles eram reis e rainhas. Por isso que dentro do cortejo do maracatu, dentro do cortejo de maracatu, nós temos a ala que vem príncipe, princesas, reis e rainhas, vem um leque, vem os leques, vem os lampiões e vem a sombrinha que vem dando a proteção à rainha. Entendeu? Então assim, dentro desse contexto de africanos, vinham reis, sim, eles eram reis lá em seus pedaços, que muitos chamam de seus torrões. Eles saíram dos seus torrões, foram arrebatados na força, na marra, e vieram dentro dos navios negreiros, e aqui se tornaram escravos. Então, dentro desse período, eles começaram a fazer seus festejos, que chamavam-se congadas. Eram poucas pessoas, mas já havia uma tradição que veio formar nossos maracatus hoje. Então nós tínhamos as congadas, que com o decorrer do tempo foi se sofisticando até chegarem aos maracatus. Maracatu, que quando a gente fala em maracatu, maracatu é cultura, uma cultura viva, que ela é muito forte, principalmente dentro do estado do Ceará. A nossa forma de fazer cultura de maracatu é diferente de outros estados, porque nós fazemos um cortejo em forma a nossa loa é como se fosse um lamento. Alguns maracatus que nas décadas passadas eles tocavam barco virado, na hora de fazer a coroação do rei e da rainha, então era tocado um lamento, chamava-se daquela época lamento, que hoje nós chamamos do batuque, o toque original, o toque cadenciado, que há tempos atrás, há muitas décadas atrás, só era usado na hora de fazer a coroação do rei e da rainha. Então isso foi crescendo, foi virando uma tradição, e naturalmente hoje a nossa característica de maracatu é o tradicional, que é aquela batida lenta, aquela batida cadenciada. Essa é que é a verdadeira cultura de maracatu. Existem maracatus que tocam o tradicional acelerado, você pode acelerar a batida, como também existe o barco virado, que o barco virado é dos maracatus de Pernambuco, maracatu de Recife, que eles não pintam a cara, ele não tem a cultura de pintar a cara, que nós até um certo tempo chamamos falso negrume, que não é falso negrume. Nós estamos ali pintando a nossa cara para representarmos os africanos, os negros africanos que saíram de suas senzalas, que foram muito sacrificados dentro do nosso país e que hoje tem a sua liberdade, que foi dado o grito de liberdade pelo... Vou falar sobre Zumbi, que deu o grito de liberdade, ele que abraçava a causa e trazia os negros fujões para seus quilombos, e ele quem deu o grito de liberdade. Isso é muito forte dentro da cultura afro. Então, assim, a gente tem uma dívida muito grande com os escravos, é uma dívida que jamais teremos como pagar, mas de bruta forma temos como homenageá-los, e é isso que fazemos dentro da cultura de maracatu. Maracatu, que em si é uma cultura, e ele é formado, quando você pega um maracatu que ele coloca na avenida, você forma ele numa sequência de, primeiramente na frente, vem um baliza, o baliza que vem fazendo seus malabares, vem um baliza, depois vem a identidade do maracatu, que é o seu porta-estandarte, é onde está a verdadeira identidade do maracatu, porque ali vem
dizendo qual é o maracatu tal. Então, assim, vem a identidade do maracatu, que é o estandarte. Depois do estandarte, geralmente, a maioria dos maracatus, ele traz uma ala de destaque de índios. O Maracatu Nação Palmares, ele vem com 13 destaques de índio. O que são os destaques? São os índios, que ele vem com uma fantasia um pouco diferente e trazem cangalhas muito grandes, que é, como se diz assim, a frente do maracatu, Após esses destaques de índios, a gente vem com uma ala de índio comum, que vem com a ala de 20 índios, com pequenas cangalhas. São 20 índios que vêm com pequenas cangalhas. Depois vem outra ala com mais 20 índios, com cangalhas pequenas mais, com outro formato. Após os índios, nós traremos uma ala de africanos, que vem representando muito bem também a África, né? A gente vem com nossos africanos com duas fileiras de 10, e no meio, geralmente, colocamos destaques de africanos, onde algumas das vezes nós trazemos também um casal de reis africanos. Eles vêm tradicionalmente como rei, mas africanos, roupas de africanos. Na sequência, a gente traz as negras, geralmente 20 ou 30 negras, ou 2 ou 3 fileiras. Depois das negras, a gente traz a calunga. O que é a calunga? A calunga é a boneca que vem trabalhada, que é a parte mais importante do maracatu, é a figura mais importante do maracatu, é a calunga, a boneca, que vem trazida por uma calungueira. É a pessoa que vem trazendo a boneca, que tem o nome de calungueira. Depois da calunga, aí vem a ala de baianas. Também pode ser 20 ou 30 baianas. Você pode fazer 3 fileiras de 10, fica muito bacana. As baianas de preferência branca, é muito bonito. Depois das baianas, a gente traz o balaio que é representando a fartura, né, Will? Representando a fartura. A fartura e a produtividade da terra em si. Todo o simbolismo ali para mostrar que o balaio é a força do balaio, né? Que a terra é fértil, a terra é farta. Então vem a característica do balaio, vem cheio de frutas, legumes, provando que aquela nossa terra ela é farta. De tudo que produz se dá, entendeu? Depois do balaio, nós trazemos geralmente, para representar os negros, a gente pode trazer um grupo de capoeira, que uma luta que algumas pessoas dizem que foi também desenvolvida nas senzalas, aonde os negros criaram uma forma de se defenderem. Quando eles fugiam de senzalas, que eles eram encontrados pelos capitães do mato, eles brigavam e ele com as pernas, usando só as pernas, eles davam pernadas e conseguiam abater os seus oponentes. E isso, eles conseguiram fugir das senzalas e ir para os quilombos. Eles iam para os quilombos, aonde tinham a sua verdadeira proteção e onde eles começavam a se sentir libertos. Depois do capoeira, a gente pode colocar uma ala de terreiro, porque sim, terreiro representa também os africanos, onde eles faziam também suas danças. Vem o terreiro. Depois do terreiro, a gente coloca os orixás.
que são figuras representativas muito importantes também dentro da cultura de Maracatu. Nós viemos com nossos orixás, que é muito importante dentro da cultura. Depois dos orixás, aí vem o batuque. O batuque que ele pode ser composto por 30, 40. Existe maracatus que já chegaram a trazer 160 batuqueiros. E como o nosso amigo Will falou, o batuque é o coração do maracatu. É ali onde pulsa toda a força do maracatu. Então o batuque é muito importante. Juntamente com o batuque, vem os tiradores de loas. Tiradores de loa, que são cantores profissionais, a maioria ou quase todos são profissionais, porque no maracatu nós não temos músicas. No maracatu nós não temos música, nós temos loa. Alguns anos atrás, não chamava loa, chamava a macumba do maracatu. Vamos fazer uma macumba para tocar, para cantar na avenida. E os tiradores de loas, que nós chamamos hoje tiradores de loas, antigamente chamava-se os macumbeiros. Os macumbeiros que na real era quem cantava a macumba, que hoje nós chamamos de loa. Após o batuque, aí vem a sequência, que é a corte. A corte representando toda a riqueza, onde vem na frente dois lampiões que representam a luz que ilumina o caminho, que eram percorridos nos quilombos, na época das congadas. Esses lampiões eram quem ia iluminando o caminho, o trajeto onde ia sendo feito esse cortejo. Depois, aí vem a dama do passe, são duas pessoas brancas, vestidas com roupas brancas, que são chamadas de a dama do passe. Na sequência vem as princesas, casal de príncipe e princesa, que é onde eles festejavam aquelas festas luxuosas, que tinha os príncipes e as princesas. E atrás, lá no final, finalizando a corte, vem o casal, que é rei e rainha. Um casal de rei e rainha, que nas laterais vem dois leques, é onde abanam a rainha quando ela se sentia com calor. Naquela época isso é apenas uma representatividade dos tempos passados, e vem dois lequeiros, e atrás da rainha vem uma sombrinha, que é uma espécie de guarda-chuva gigante, que dá a cobertura à nossa rainha. Então esse é o cortejo do maracatu. Isso é o cortejo do maracatu, que já vem nessa tradição há vários anos. Maracatu mais velho, agora está com 89 anos. O ano que vem vai fazer 90 anos de fundação. Isso é uma vitória, isso é como posso dizer, é uma sobrevivência. Resistência mesmo. Resistência, como está dizendo aqui nosso amigo Will. É uma resistência, são 90 anos de resistência. Temos outro maracatu que tem uma idade também bem próxima, bem avançada, que chama-se maracatu Rei de Paus. E o maracatu que está inteirando vai fazer 90 anos, está completando esse ano agora 89, que é o maracatu mais velho de Fortaleza, chama-se maracatu Ás de Ouro. Maracatu Ás de Ouro, que foi fundado, foi criado e elaborado por Raimundo Alves Feitosa, conhecido como Raimundo Boca Aberta. Então isso é a verdadeira cultura de Maracatu. Essa é a cultura de Maracatu. Então a gente finaliza aqui essa bela história sobre Maracatu, e o nosso amigo Will vai finalizar com o que está falando. Não, é somente finalizar mesmo essa parte, dizer que Maracatu é mais do que espetáculo, né? É onde o amigo Paul falou que é história, é memória, é resistência, é luta, né? Então, essa parte da tradição, ela mantém viva a real, né? Que parte dela é a nossa identidade.
Então, agradecendo mais uma vez a gestão do Maracatu, né, do projeto Maracatu Nação Palmares, né, que é transmitindo saberes e fazeres, né, que é apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, SECULT-CE, Lei Paulo Gustavo e Governo Federal, né, que é o Ministério da Cultura. Ok? Obrigado a cada um de vocês presentes. Finalizando essa nossa experiência, nós vamos contemplar as pessoas com o nosso certificado, e eu vou chamando e a pessoa vem aqui e recebe e volta para o seu lugar. Mãe da Bahia chegou nos braços de Oxum. Mãe menininha, bem-vinda ao Maracatu. Maracatu, nação Palmares, vem presentear. Brilho das alas, luas e loas, toda essa festa é de mãe menininha do Cantuá. Brilho das alas, luas e loas, toda essa festa é de mãe menininha do Cantuá. Olorum que mandou nação Palmares reverenciar, nação Palmares, a nossa rainha, mãe menininha do Cantuá. Olorum que mandou nação Palmares reverenciar, nação Palmares, a nossa rainha, mãe menininha do Cantuá. Oxum, beleza do mundo, no reino do Candomblé. Em nome de mãe menininha, pedimos a força do seu axé. Que a sua armadura de ouro nos dê proteção pro que der e vier. Que a sua armadura de ouro nos dê proteção pro que der e vier. Mãe da Bahia chegou nos braços de Oxum. Mãe menininha, bem-vinda ao Maracatu. Maracatu, nação Palmares, vem presentear. Brilho das alas, luas e loas, toda essa festa é de mãe menininha do Cantuá. Brilho das alas, luas e loas, toda essa festa é de mãe menininha